Olá, boa tarde. Fico super feliz de estar aqui no Socine de novo. É um lugar super importante para mim de encontros, onde já houve coisas que muito me inspiraram e gente que é um exemplo nos estudos do cinema e na relação do cinema com o pensamento. Eu acho um lugar privilegiado de estar, um lugar muito prazeroso de estar, um lugar de escuta, de diferenças, né, em alguma proporção, de acolhimento e de organização, assim, né? Eu acho que é um lugar onde as pessoas se juntam e trocam e alguma coisa resulta dessa proximidade, enfim, e é uma espécie de zona temporária que eu acho que é um tipo de organização interessante. E no momento eu acho que o pensamento e aqui o encontro, né, da pós-graduação é onde tudo isso parece cada vez mais em risco, né, em vista dos cortes na Universidade Federal que saiu semana passada, do corte de vagas e agora há pouco as bolsas do CNPq. Então tudo isso caminha para uma espécie de lugar subversivo ao que parece, ou ainda mais de exceção do que tradicionalmente já é na história do Brasil. E muito legal também estar aqui. Muito legal também não. O que eu falei não é exatamente legal. Mas, enfim, é legal por uma afirmação de algo que precisa ser afirmado e preservado. Eu acho que é um momento importante da gente se juntar e afirmar pautas e direções do que precisa ser preservado e ampliado, né? Porque acho que agora a gente parece estar num momento onde a preservação é muito essencial e importante na medida que os direitos parecem estar cada vez mais restritos. E uma alegria estar aqui em Curitiba, um lugar que muitas vezes, né, acaba que está ocupando o nosso imaginário como um epicentro aí de forças conservadoras de alguma maneira, de um Brasil que quer retomar uma certa imagem já muito demarcada em relação aos lugares de poder tradicionais. Mas hoje a boa nova, talvez, do país está aqui com mais de 600 escolas ocupadas no Paraná, contra as mudanças do ensino médio. Então é incrível e inspirador assim, fazer uma fala sobre essa atmosfera que emana dos estudantes e acho que essa categoria dos secundaristas, os meninos do século XXI, acho que estão largando na frente aí do pensamento sobre a política e justamente da relação entre a política e o pensamento, né, que é uma relação muito importante, na medida que um se torna o outro, mas ao mesmo tempo de reconhecer quando certas perspectivas práticas e de uma certa materialidade da vida cotidiana, que eu acho que é um horizonte muito importante, assim, que a gente não deve se afastar. Eu sinto que os estudantes estão sabendo trafegar muito bem entre isso e sabendo atuar de maneira muito afirmativa, muito ao mesmo tempo pragmática e ao mesmo tempo muito inspiradora do ponto de vista do pensamento, a ideia de ocupação e tudo mais. Então é muito animador estar aqui. E aqui, chegando mais perto, é incrível ter uma mesa num evento como esse, em torno do trabalho de um cineasta tão jovem, com um trabalho não tão extenso como é o André Novaes, lá de Minas Gerais e tal, da cidade de Contagem, que acho que tem se destacado muito como um artista assim, muito interessante, onde o que os filmes trazem é muitas vezes muito pouco evidente. Assim, na verdade tem uma camada de evidência, mas é um cineasta que acho que nos oferece muitas camadas, os trabalhos todos, e ao mesmo tempo uma doçura, uma aparente calmaria que eu acho que esconde um grande agito interno que a obra dele tem. Eu acho que o trabalho aqui aposta firmemente na existência aí de um magma
de sentidos e de alterações dentro da obra do André de maneira geral, apesar de que aqui eu vou falar de um filme dele, que é um pequeníssimo filme chamado Fantasmas, que vai durar menos, ele tem a duração menor do que essa minha fala aqui, é um filme de 11 minutos, 12 quase, 11 minutos e pouco. E, enfim, aqui a minha crença é que esse pequeno filme, a princípio de ficção, opera ou atua como um objeto de alguma maneira meta-estético, assim, no sentido que ele o seu enredo aponta para certas categorias ontológicas da arte mesmo, de função da arte, assim, como se ele fosse uma espécie de fábula sobre as funções da arte e as funções da imagem, na medida que ele é uma fábula, uma pequena fábula sobre a imagem. E muito do meu desejo aqui, que na verdade vai ser uma descrição de pequenas hipóteses, de pequenas divagações em torno do que o filme oferece, muito inspirado por reflexões do escritor Jacques Rancière, especialmente num livro chamado O Destino das Imagens, e a primeira parte do livro chama O Destino das Imagens. O filme do André poderia se chamar talvez O Destino de uma Imagem, tem um par aí, só que o livro esse artigo do Rancière, esse capítulo do Rancière vai falar muito sobre arte mesmo, sobre a função da arte e uma espécie de propriedade da imagem, em oposição a uma maneira de ver a imagem como simulacro, uma imagem que opõe o verdadeiro da vida ao falso, uma imagem que afinal está negando a camada de mediação que a arte, para mim, não, e pro pensamento do Rancière também não pode prescindir, assim, porque o pensamento do Rancière se localiza muito em oposição a uma tradição moderna, mas também pré-moderna, que acha que o ápice da arte seria a supressão de mediação, né? Então onde não houvesse mais espectador, contra toda uma tradição que o Rancière se coloca, que pensa do espetáculo como falsidade, como engodo, e de uma arte que deseja suprimir a ideia de plateia, uma ideia de separação. Aqui eu acho que e isso me inspira e me interessa muito, uma defesa de uma separação, de um intervalo, e talvez é justamente esse intervalo, essas traduções ou esse trânsito entre os lugares, entre as imagens e entre as funções, e a própria ideia de imagem como um emaranhado de funções, como um ajuste problemático e acima de tudo sempre como uma ação performática. É isso que me interessa aqui, que vai me guiar como análise. Assim, performático eu digo não um corpo performando, mas a própria imagem e seus efeitos e desefeitos como uma ação performática, não é exatamente um corpo performático. Eu espero que isso de alguma maneira possa ficar claro, ou pelo menos mais próximo do inteligível. O filme Fantasmas, não sei se para quem não viu, é um filme muito simples de descrever, porque ele é um plano único, filmado de uma laje, uma coisa assim, que os personagens se demoram um bom tempo para entender mais ou menos o que está acontecendo. Aí uma câmera postada, a gente nunca no filme vê os personagens que falam, é uma conversa entre dois amigos, eles vão passar 6 minutos mais ou menos falando sobre coisas um pouco quaisquer que não desdobram, sobre o vizinho, sobre uma pelada, sobre quem eles viram, sobre estar devendo um dinheiro, sobre não atender uma ligação, e um pede dinheiro emprestado para o outro.
Vamos passar mais ou menos uns 6 minutos jogando conversa fora. E depois disso tem uma pequena revelação, que na verdade um dos personagens está filmando esse lugar, e na verdade o outro lado da rua, que é um posto de gasolina, porque ele tá buscando alguém que a gente não sabe, parece que é uma ex-namorada, que ele já não vê há 3 anos, e ele tá com a câmera ali gravando, sem que o outro amigo saiba, para gravar a imagem dessa mulher que provavelmente passará. Ele não sabe se ela vai passar, e afinal ela passa. E por volta de 6, 7 minutos, o outro amigo descobre que é isso. Eles têm um pequeno embate, e aí é o momento onde a câmera treme e o embate ele se consubstancia na imagem materialmente. E aí afinal a mulher passa, e aí o cara fala: o que você vai fazer? E afinal ele fala: não, agora eu já vi e tal, agora eu vou esquecer. E depois que fala isso, logo depois a imagem começa a dar um reel, ela fica voltando para nós, assim, para esse momento onde a mulher aparece, porque isso está tendo um zoom na imagem, na verdade. Então, enfim, a princípio é uma espécie de fábula um pouco sobre uma inutilidade da imagem, porque todo o enredo que se constrói, e tem um enredo aí, ele parece que se contradiz, né? Que o personagem grava para esquecer. Então tem uma espécie de traição de uma própria ideia de finalidade que eu acho muito interessante para pensar as imagens e para pensar justamente uma ideia de imagem que a marca dela não é exatamente uma relação com o real. Na verdade, é uma relação com o real, mas é uma relação de registro, que registra os corpos, que registra os lugares, mas ao mesmo tempo resulta, em termos de alteração, de semelhança, como uma espécie de expressividade um pouco muda, no sentido de que a imagem vai expressar ali caracteres, você entende, você sente ou percebe vibrações de um problema, mas ao mesmo tempo isso não resulta num sentido final, num enunciado específico. Então é uma fábula um pouco sem mensagem, essa do Fantasmas. Então uma fábula sobre a imagem no sentido de que o filme nos mostra uma espécie de alteração da nossa relação com as imagens, porque primeiro parece uma imagem qualquer, que eu nem sei por que eu estou vendo aquilo, e depois uma conversa um pouco qualquer de quem eu não vejo, e não dá para perceber exatamente muito sentido. E aí uma hora você entende que é um embate entre os dois amigos e que tem o objetivo de filmar essa namorada. E aí quando consegue filmar, você vê que esse objetivo, na verdade, ele não tem um resultado prático. Ele filma um pouco para nada, para não fazer nada. É uma relação entre atividade e passividade. E aí ao final, o filme, quando começa a retornar, a girar em torno de si mesmo, há um novo salto em direção a uma indiferença, para mim, mais radical, que eu não sei nem mais o que eu tô vendo, se eu tô vendo essa história, se eu tô vendo o personagem vendo uma fita, ou se eu tô vendo uma fita. Na verdade, então, a própria ideia do cinema, do meio, já é tratada com uma certa impureza, porque eu estou vendo uma coisa que parece uma câmera de vigilância, ou um vídeo desses de internet, de flagra. É um vídeo de flagra, na verdade, que é um subsegmento assim, de vídeo de internet, né? Flagra de mulher, flagra de namorado, uma espécie, quase um teste de fidelidade de João Kleber. Mas é importante, eu acho, que essa rede de pertencimento, sabe? Um filme que não pareça um filme, que pareça uma espécie de gravação clandestina. Por mais que tenha créditos, mas seria interessante, e é um procedimento que eu cada vez mais penso, que não houvesse crédito. O Fantasma, acho que seria talvez uma operação expressiva em direção ao meu argumento aqui.
Mas e que filma esse lugar de passagem, um lugar qualquer que ao mesmo tempo a gente reconhece que é uma grande cidade, mas não reconhece sua singularidade. E que vai produzindo na gente a experiência do filme, essa variação entre produção de sentido e subtração de sentido, né? A gente avança, mas ao mesmo tempo parece que à medida que o filme avança, mais ele se torna, como eu posso dizer, indiferente ou incerto ou indiscernível onde eu tô. À medida que o filme se aprofunda, ele parece se aprofundar num certo abismo que eu não acho que é uma subtração de sentido, mas uma afirmação de um sentido, justamente como um embate entre funções da imagem muito objetivas e ao mesmo tempo não objetivas. Não sei se vocês conseguem compreender. Mas que contam alguma coisa e ao mesmo tempo descontam pra gente, assim, que o filme vai fazendo essas operações que eu falei de mudança de relação com a imagem, que vão um pouco mudando a natureza do que a gente vê pelo menos 3 ou 4 vezes, né? Como eu falei dessas fases, né? Primeiro uma imagem qualquer que não mostra nada à noite, depois uma conversa de amigos que parece ser um vídeo que não interessa para quem não é amigo, e depois um embate que é algo mais próximo do dramático ali, que a gente vai ver isso, que eles estão brigando, a câmera vai cair, não sei o que. E a gente entende o objetivo, aí cumpre o objetivo, e aí o objetivo não tem sentido, e aí na medida que o objetivo não tem sentido, aí a diegese do filme, na medida que a fita começa a voltar, se altera. Eu nem sei mais o que eu tô vendo, se é um objeto, se é uma espécie de ready-made, uma fita achada, que indica um aspecto técnico muito bruto, né? A técnica e o objeto técnico se evidencia de maneira muito evidente. Então, o centro dessa ideia de arte, ideia de imagem aqui, é como uma espécie de operação entre forças conflitantes, né? Que é uma força, digamos aí, indicial, né? A imagem mostrando o lugar que foi filmado, né? Que exerce alguma expressividade, a revelia até do cineasta, de certa maneira, né? Que a imagem, que esse objeto técnico que reproduz as vibrações do mundo, as pequenas camadas de poeira e de história sobre os objetos e sobre os corpos, uma espécie de ação involuntária que conta alguma coisa em si, mas ao mesmo tempo uma alteração do jogo de semelhança, que é talvez o trabalho mais específico da arte mesmo, como lugar da dessemelhança, assim, né? Porque muito tempo a arte acho que foi confundida como lugar da semelhança, no sentido de um espelho do mundo, mas talvez o que não estava claro aí é que a operação de espelhamento, assim como a operação de desespelhamento, é um ato performático, é um jogo de ações e operações de produção de sentido. Mesmo a presença, a ideia de bruto, de urgente, de documental, de não mediado, é sempre um jogo de composições, e a imagem vai ser sempre um jogo de composições, seja onde ela estiver, na tela de cinema, ou numa fitinha mini DV, ou num vídeo de internet, ou no noticiário da TV. Então acho que é importante, no Fantasmas aqui há uma espécie de construção constante junto do enredo dramático de uma distância e de uma dessemelhança em relação ao que a gente pensaria no sentido mais lato, assim, né? Que essa câmera de vigilância ao mesmo tempo, mas que não é, e esse lugar para a cidade, que ao mesmo tempo parece o primeiro cinema e parece um vídeo vagabundo, mas é talvez uma terceira coisa desse aparelho como personagem, e o zoom que é dado, que não mostra mais nada, parece que mostra menos. À medida o filme tem esse efeito de cada vez que se aproxima, ele parece que se afasta, se aproxima e se afasta. E esse talvez seja justamente o jogo da arte, assim, uma dramática da ontologia da própria imagem mesmo, assim. Tem um problema inerente aí ao meio de contar uma história, mas ao mesmo tempo há um outro jogo acontecendo, que é um jogo sensível que
são as imagens que ficam na nossa cabeça, que marcam o nosso imaginário. Todo mundo tem a memória de um filme, a memória de um objeto, tem algo que trabalha para além dos enredos, e eu acho que o cinema produz um pouco esse trabalho duplo, digamos, da semelhança e da dessemelhança. Então essa duplicidade me parece muito importante entre essas forças, assim, de uma função muito descritiva e mecânica da imagem, e uma função interruptiva